Olá, mais uma vez, pela infinita bondade do Senhor, eu me encontro com você aqui neste programa. Nós estamos estudando sobre a parábola das 10 virgens. Hoje nós estamos no 5º programa e tenho a certeza que Deus nos dará um céu aberto, porque esse é o seu desejo, de falar a todos nós, de nos edificar com a sua palavra. Prosseguindo aqui no estudo de Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, eu quero ler apenas o versículo 1, embora já temos estudado até o versículo 4, mas eu quero pegar um detalhe para que venhamos meditar neste programa. Aqui no versículo 1 diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui nós temos, primeiro, uma descrição do caráter da igreja no sentido geral. A igreja é comparada a uma virgem. Mas por que o número 10? Porque, biblicamente falando, o número 10 fala de responsabilidade espiritual. E aqui eu quero te mostrar algo muito importante. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando Paulo diz assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Lindo esse texto, e ele faz conexão com essa palavra em Mateus capítulo 25. Porque todo o trabalho do ministério espiritual é que a igreja seja apresentada a Cristo como uma virgem pura. A igreja não é propriedade de homem. A igreja não é uma instituição de homens. A igreja não é uma empresa espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E eternamente ela será a esposa eterna de Cristo. Então essas figuras são muito importantes para a nossa compreensão da dimensão daquilo que é a igreja. Não é uma instituição. Hoje nós vemos toda uma depravação daquilo que os homens procuram fazer no conceito de igreja. Porém, nós temos sempre que olhar para a igreja do ponto de vista da palavra de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo. E aqui nesse texto nós vemos algo muito especial. E permita-me colocar aqui algo sobre essa frase, uma virgem pura. Há um texto no Sermão do Monte, onde o nosso Senhor Jesus diz, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse texto aqui de Mateus 5,8, ele realça esta frase, virgem pura. Significa que agora nós conseguimos ampliar um pouco mais do sentido desta palavra virgens aqui em Mateus capítulo 25. Por um lado, Paulo diz que todo o seu trabalho, todo o seu empenho, todo o seu serviço ministerial era com o propósito de que um dia ele pudesse apresentar a Deus aqueles santos como uma virgem pura. Esse deve ser o peso do nosso coração, especialmente aqueles que servem no ministério. Muito cuidado com a maneira como você procura fazer a obra de Deus. Se você procura ter lucro nela, se você procura se projetar sobre ela, se você tem algum interesse pessoal sobre a igreja, porque a igreja não pertence a mim, não pertence a você. Nós temos que ter esse encargo precisa consumir nossa consciência. Nós não podemos tratar a obra de Deus como um negócio, como um cabide de emprego, como uma empresa de família. A obra de Deus, ela é espiritual. E é com essa consciência de Paulo aqui que eu gostaria de chamar a minha e a atenção de todos aqueles que servem no ministério. Agora vamos para o outro ponto, de Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Isso tem a ver com o caráter da noiva, com o caráter dessa virgem, que é a igreja. E aqui nós temos algo para aprender, porque nosso Senhor diz, os limpos de coração. Coração é a totalidade daquilo que é o nosso homem interior. Coração é algo que nós precisamos conhecer, os nossos afetos.
Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Aqui, Jeremias está enfatizando aquela parte que nós chamamos carnal da nossa vida interior. Carne, natureza adâmica caída. Existe isso dentro de nós. Por outro lado, deve haver em nós obsessão pela pureza, pela santidade, pelo caráter de Cristo formando o nosso caráter. Nosso coração, nossa natureza adâmica, ela ainda persiste. É aquilo que a Bíblia chama no livro de Romanos de pecado, no sentido singular da palavra. Natureza. Essa natureza não converte. Essa natureza precisa ser tratada pelo trabalho da cruz, pela obra do Espírito Santo, para que a vida de Cristo seja transmitida a nós, para que haja essa pureza. A pureza não é o que eu consigo alcançar por meio das minhas virtudes. Pureza é quando as virtudes de Cristo estão sendo trabalhadas no meu caráter por meio do Espírito Santo, por meio da palavra. É isso que nos torna puros. É isso que nos faz experimentar santidade. Santidade não é o meu esforço em melhorar o meu caráter. Santidade é quando o caráter de Cristo está formando o meu caráter, a minha vida. Quando as virtudes dele estão sendo trabalhadas dentro do meu ser. Este é o trabalho do Espírito, por meio do ministério da palavra. Só assim nós poderemos ser virgens puras. Que Deus te abençoe de uma maneira muito rica. Que essa palavra seja um instrumento poderoso de Deus para te transformar, para levar você aos pés de Cristo e experimentar mais da abundância da sua vida. Forte abraço e até o próximo programa. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.